Faz 6 meses que eu fugi de doidona do Brasil e eu queria compartilhar um pouco da experiência, do lado emocional de tudo isso e também de um grande perrengão que eu passei na Grécia, mas eu acho que é uma situação normal se você faz o que eu tô fazendo e o que outras pessoas fazem numa situação não tão semelhante, mas semelhante no quesito do tipo, elas precisam, elas são forçadas ou elas querem sair do país onde elas estão, elas vão para outro país, muitas vezes ilegalmente, arranjam um emprego, e aí qual é a situação desse emprego, né? É isso que eu vou contar. Não estou ilegal em nenhum lugar, estou bem legal em todos os lugares, e é por isso também que eu fico pulando de um lado para o outro. Bem, resumidamente, desde junho de 2020, tipo assim, em junho de 2020, eu saí de São Paulo e fui para Florianópolis. Fiquei lá até fevereiro desse ano, 2021. E aí eu fui para Albânia. Na Albânia eu passei por 3 cidades e nessas 3 cidades eu acabei me mudando umas 5 vezes. Depois eu fui para Espanha, fiquei em 2 cidades. Depois eu fui para Grécia, me mudei 2 vezes na Grécia e agora eu tô aqui em Londres, no Reino Unido. Tô com Covid. Fui testada com Covid 2 dias depois de tomar a primeira dose da vacina. Nessa situação em que você não tem visto, você não tem passaporte, você não tem onde ficar, mano, você acaba ficando em lugares meio randômicos, assim, né? E a situação é sempre aquela situação de temporário. E é horrível lidar com a situação de temporário, a sensação do temporário, porque você sabe que em 2 semanas vai se mudar. Eu não consegui desfazer minhas malas até hoje. Em todo lugar que eu fiquei, até hoje mesmo, tipo, mesmo. Esse não é o quarto que eu tô ficando, é o quarto do Edgar, ele é ciclista. Mas nem nesse quarto, porque ainda tem as coisas da pessoa que mora, então, tipo, as minhas coisas ainda estão super apertadinhas dentro da mala. E isso também é meio desesperador, sabe? Porque você não tem uma sensação de cheguei, de fiquei. E sem essa sensação, é muito difícil dar continuidade nos projetos pessoais que você tem, qualquer um, tá ligado? Qualquer um. Tipo, eu tô fazendo um grande esforço para todo dia me exercitar, por exemplo. Porque se eu não construo algum tipo de rotina pra mim, eu vou ficando meio doida, tá ligado? E também a quantidade de coisa que eu tive que deixar pra trás, desde São Paulo do ano passado, sabe? Em todo lugar que eu parei por 10 segundos, eu tive que deixar coisa. Deixei roupa, deixei equipamento, deixei tudo, sabe? Fui deixando, deixei sapato, deixei roupa muito boa de frio, porque já ficou o verão e eu não tenho como. Já é difícil carregar o pouco que eu tenho, e aí se eu carrego mais coisa fica mais complicado ainda, sabe? E esse largar a coisa toda hora também é muito difícil, sem falar minha língua, não vejo meus amigos como todo mundo assim há um ano e meio. E agora eu tô cada vez mais longe deles e parece que cada vez permanecerei mais longe, sabe? Porque eu também não tenho muitos planos de voltar pro Brasil agora. Eu sempre quis sair do Brasil, por motivos diversos. Agora eu saí porque eu pensei, não, a situação tá muito doida, ou eu saio agora, ou eu vou ter que reestruturar a vontade da minha vida dentro da minha cabeça muito, porque muitas questões pessoais aí, mas relacionadas à carreira, todo mundo deve estar passando, né? Enfim, bem pesado. E também quando você fica mudando de lugar, mano, tipo, parece muito legal fazer tour mundial, mas, mano, quando você fica mudando de país, você muda de posição geográfica no campo magnético da Terra, tá ligado? E isso é muito cansativo, com certeza mudam coisas dentro da sua alma, assim. E leva um tempo até você se acostumar, e aí você sai de um país que você não entende nada da língua, aí você começa a entender, e você, opa, muda pra outra língua, aí, opa, já tive que mudar pra outra aqui. Aí, dessa vez, na Grécia, o alfabeto não faz sentido nenhum, é a primeira vez que você encontra aquela coisa, você fica assim, tipo, tá, beleza, vamos lá. Só que é aquilo, né, tipo, qual sofrimento você tá afim de encarar? Eu não tô afim de encarar... Tudo na vida é sofrer, né? Sofrer não é pejorativo, sofrer é uma qualidade da ação. Mas eu não tô afim de sofrer a volta pro Brasil, tá ligado? Então eu vou ter que lidar com esse desgaste emocional. É pesado no coração, tá ligado? Tive muita crise de pânico, de ansiedade, muita dúvida. Todo dia, basicamente, era tipo, mano, o que eu tô fazendo com a minha vida, tá ligado? Sempre que eu tive que deixar alguma coisa pra trás, era isso. O que eu tô fazendo de verdade? Tipo, o que eu tô tentando alcançar, sabe? E cada vez mais eu percebo que se eu já tô fora do Brasil, é muito difícil continuar fora do Brasil, porque você precisa voltar pro Brasil pra tudo. Eu passei em 2 universidades aqui na Europa que eu poderia literalmente pegar um avião até elas, bater na porta, dar um beijinho em cada bochecha do reitor da universidade
e eu não posso pedir meu visto de estudante fora do Brasil, tá ligado? Eu conversei, mano, vocês não têm noção de com quantas embaixadas portuguesas, por exemplo, porque uma delas foi em Portugal, eu conversei nesses últimos 6 meses, tá ligado? Agora, pro futuro, assim, não sei o que vai ser. É muita coisa pra pensar, sabe? E ficar vivendo de turista, que eu tenho que ficar pulando de 3 em 3 meses, é insuportável, mano. Porque que tipo de relação você constrói em 3 meses? Você não se acostuma com o lugar de verdade em 3 meses. 3 meses é o tempo mínimo pra você começar a entender as dinâmicas, sabe? Pra você começar, você decorar como que funciona o chuveiro, assim. Então, são muitas coisas muito pequenas que você tem que se acostumar. Mas, claro, muito legal, conheci gente bacana, vi muita coisa bonita, aprendi coisas em muitas línguas, pratiquei meu espanhol pra caralho. Outra dificuldade dessa vivência toda é ganhar dinheiro, porque assim, se você tá num país onde o dinheiro vale mais do que o do seu país originário, não dá pra você viver com uma renda que venha, por exemplo, do Brasil. Se você é britânico e está na Nicarágua, beleza, você é ricaço, você pode viver em Nicarágua ou no Brasil mesmo com 300 pounds por mês, tá ligado? Que é tipo 14, 21, 2.100 reais, tá ligado? 300 pounds. Então, tipo assim, você consegue viver. Eu vivia com menos que isso em Florianópolis, tá ligado? E de boa, vivia tranquilo. Então, um dos meus maiores problemas era o problema monetário, ainda é, para sempre será, porque a gente vive no sistema capitalista, e eu precisava arranjar um emprego. E quando eu tava na Espanha, que eu tava lá para fazer a residência artística que eu passei ano passado, eu pensei, beleza, mano, pra onde eu vou pra ganhar dinheiro? E eu tava tão perto da Grécia que eu falei, velho, a Grécia é turística pra caralho, o turismo tá voltando lá, eu vou pra lá, porque turismo, verão, meu visto ainda vale por 2 meses, bora, vou arranjar alguma coisa. Aí eu cheguei na Grécia, fiquei num Airbnb, um Airbnb que assim, mano, o quarto era muito pequeno, era do tamanho da cama e tinha uma janela. Mas eu pensei, não, beleza, eu vou ficar aqui por uns dias só até eu arranjar um emprego e conseguir pagar um lugar melhor. Só que, nossa, os primeiros dias eu já tava cansada emocionalmente. Eu tava, tipo, num grau emocional, assim, de desespero, porque você vai vendo seu dinheiro acabando e aí você pensa, se eu não tiver mais dinheiro, o que eu vou fazer? Pelo menos eu tenho uma passagem de avião de volta pro Brasil que eu posso usar até fevereiro do ano que vem. Então, tipo, a qualquer momento, se a coisa ficar muito, muito pesada, eu só mando um e-mail, falo, por favor, troquem a minha passagem, passo a diferença no cartão de crédito e seja o que Deus quiser, volto pro Brasil, mato o Bolsonaro. Tá, enfim, fiquei naquele Airbnb por uns dias, aí o Sam chegou, mudei de Airbnb com o Sam. Só que eu tinha esquecido o meu mouse no primeiro Airbnb. Daí quando eu voltei pra buscar, eu conversei com o dono, porque o Airbnb ficava em cima do café dele também, um café que tava sempre vazio, inclusive. E falei com ele perguntou, qual é o seu plano aqui pra Atenas? Eu falei, mano, meu plano é arranjar um trampo, porque senão fudeu, senão eu realmente não sei o que eu vou fazer. Daí ele falou, quer trabalhar? Pode trabalhar. Eu falei, sério? Tá bom. Quando que eu começo? Ele falou, amanhã, sabe fazer café? Eu falei, sei. Beleza. No dia seguinte, o Sam foi embora, ele veio aqui eu ia falar Rio Grande do Sul, mano, pro Reino Unido. E eu voltei para aquele Airbnb. Só que dessa vez ele me botou num quarto que era o mesmo esquema, um quarto muito pequeno, era até menor do que aquele primeiro. E a janela que eu tinha no meu quarto era para dentro do bar. Tipo assim, então não tinha circulação de ar. E tava fazendo 36 graus, 38 graus de dia na Grécia, tá ligado? Como que você fica num pico sem ventilação de ar, sabe? E quando ele me colocou naquele quarto, eu falei, mano, quando tiver um quarto vago, por favor, me deixa mudar. De qualquer jeito, eu ia ter que pagar o meu quarto com o meu salário. Ele falou, tá, vou te pagar 700 euros por mês, mas o seu quarto pelo mês inteiro é 350, então você vai receber, tipo, 350 no fim das contas. Então, como eu já teria que pagar, eu pensei, mano, nem que eu pague 100 euros a mais por um quarto melhor, eu prefiro ficar no quarto melhor. Porque o que eu tô precisando mais agora é um lugar onde eu possa relaxar a minha cabeça, tá ligado? Porque senão eu vou ter um piripaque mesmo. Mas ele falou, não, claro, quando os clientes saírem eu vou te mudar. Beleza, eu comecei a trampar. E detalhe, no andar do meu Airbnb não tinha cozinha também. Não tinha cozinha, chuveiro quebrado, tava tudo meio estranho, assim. Na cozinha, na verdade, só tinha um negócio de ferver água, que eu tenho um vídeo, que era assim que eu comia meu miojo diário. Eu comia miojo basicamente todo dia, porque ele ia me pagar os 700 no fim do mês e 10 euros por dia na minha mão
pra eu comer. Só que, mano, eu preciso guardar qualquer dinheiro que entra. Então, nesses 10 euros que ele me dava por dia, meu plano era guardar 5, pelo menos. E com 5 euros por dia, você não come exatamente bem. Só que comer fora uma refeição decente é 7 euros. E aí não dá, tá ligado? Tipo, é muito caro, mano. Então eu comia um sanduíche grandão que eu achei na esquina por 3 euros por dia, que o sanduíche vinha com ovo, um monte de salada, enfim. E depois eu comprava, tipo, umas frutas ou iogurte ou miojo pra comer à noite e era isso, tá ligado? E aí uma vez por semana eu fazia uma refeição decente, porque também, senão fica muito complicado, né? A saúde. E beleza, eu tava vivendo aquela situação e pensando, mano, tudo bem, é só um mês, eu pego esse dinheiro, que nem era muito, mano, 350 euros, não é nada, tá ligado? E eu tava com essa mentalidade, beleza, vou sobreviver. E nada dele me mudar de quarto, e eu trabalhando 8 horas por dia, abrindo e fechando o café dele, tá ligado? Sem conseguir dormir direito, sem conseguir comer direito, e ele sabendo disso, porque ele sabia onde eu morava, e todo dia eu falava, mano, não tem janela no meu quarto, pelo amor de Deus. E aí eu via os clientes saindo, os clientes fazendo check-out, e eu sabia que ele tinha outros andares de Airbnb, mas eu nunca fui perguntar nada, porque eu achei que eram a mesma coisa. E aí um dos clientes um dia falou assim, ai, por que a gente não vai no meu andar um dia e faz um almoço? Daí eu fiz assim, mano, como assim faz um almoço no seu andar? Aí beleza, quando eu subi lá no andar dele, velho, ele não só tinha uma cozinha totalmente equipada, como tinha uma mesa enorme dentro da cozinha para comer, uma mesa fora numa varanda super linda, os quartos daquele andar com janelas enormes, sabe, uma cama de casal, espaçosos, tinha até TV, eu nem vejo TV, mas sabe quando você, nossa, tem até TV. E aí eu fiquei assim, mano, eu não acredito que eu tô trabalhando pra esse cara, fazendo tudo certinho, tipo assim. E como eu tava morando no Airbnb também, eu consertei chuveiro, lavei coisa que tava suja há 45 anos, tá ligado? Eu ajudava cliente que chegava a qualquer hora da noite, porque eu tava lá, eu acabava acordando com o pessoal não conseguindo entrar, tá ligado? Então, tipo, eu tava trabalhando muito mais do que eu fui contratada pra fazer. E quando eu vi aquela cozinha, no dia seguinte eu cheguei pro dono e falei assim, mano, por favor, será que eu posso cozinhar naquela cozinha pelo menos? Porque aí eu economizo dinheiro, como melhor, porque eu tô comendo muito mal. E eu não preciso comer na cozinha, eu posso só cozinhar, lavar tudo e comer em outro lugar, como na rua, sem problema nenhum. Daí ele falou assim, vou pensar. Aí quando ele falou esse vou pensar, e eu já tava há 3 semanas, basicamente, nesse quarto sem janela, tá ligado? E tipo, vivendo aquela situação que já tá estressante há muito tempo, eu falei, mano, pra mim já deu, eu vou embora, porque esse cara não está, tipo, eu ainda vou ter que pagar meu quarto. Não, esse cara tá de brincadeira. Aí eu liguei pro Sam e falei, mano, e aí, como que tá aí? Dá pra eu colar? Ele falou, dá, vem pra cá, vem pra cá. Daí eu falei, tá bom. Aí eu cheguei pro dono e falei, olha, eu vim te avisar que eu tô indo embora. E quando a gente conversou pela primeira vez, ele falou, tá, e quando você quiser ir embora, você só avisa e tudo bem. Eu falei, então tudo bem. E foi isso que eu fiz. Falei, olha, daqui uns dias eu vou embora, porque eu não tô... E eu falei, eu não tô mais aguentando viver nesse quarto, e eu não tô comendo direito, e, tipo, preciso de uma situação melhor de vida mesmo. Daí ele falou, ah, tá bom. Aí sabe o que ele fez? No meu último dia, ele me deu os 10 euros diários e foi embora. Ele não me pagou pelo tempo que eu trabalhei. E aí eu fiquei assim, quê? E, mano, eu não tive força pra nada, velho. Eu não tive força pra peitar ele, eu não tive força pra cobrar, eu não tive força pra ficar brava. Eu deixei ele ir, ele fechou o café, eu fiquei do lado de fora assim, mano, só chorando. Eu só conseguia chorar, mano. Só conseguia chorar, porque eu pensei, velho, essa foi com certeza a maior exploração que eu já vivi na minha vida, tá ligado? E o argumento que ele usou pra não me pagar foi que teve um dia à noite que todo mundo saiu, inclusive eu, a gente foi ver umas coisas no centro da cidade. Daí quando a gente voltou, a gente ainda queria conversar um pouco. Tudo o que eu fiz foi pegar 3 cadeiras de dentro do bar e botar do lado de fora. Só isso, mano. Porque não tinha cadeira. O bar ficava na frente de uma pracinha, assim. E nem era uma pracinha, era uma rua fechada. Difícil de explicar. Tem uma foto aí, eu mostrando o dedo do meio. Foi aí que eu botei as cadeiras. E esse era o bar. Eu só peguei 3 cadeiras dentro do bar, não abri o bar, não acendi luz, nada. Só 3 cadeiras botei do lado de fora. E botei do lado de dentro, tudo normal.
E no dia seguinte eu avisei, falei, olha, mano, tava tarde ontem, aí eu não perguntei sobre as cadeiras, mas eu só peguei 3 cadeiras e botei de volta, porque todo mundo queria ficar junto. Não era só eu, eram os clientes dele, tá ligado? Não fui eu que quis pegar as cadeiras também. Mas claro, eu tinha a chave do bar e ele é tão legal com os clientes, todo mundo pensou, pô, tá tudo bem. Eu errei? Beleza, errei, não podia pegar as cadeiras? Tá bom, mas não é como se eu tivesse feito grande coisa. E isso também não é motivo pra não me pagar, tá ligado? Não é nem um pouco perto de um motivo decente pra não me pagar. E foi isso, essa história. E no dia seguinte eu vim aqui pro Reino Unido. E aí, agora, essa história que eu vou contar é como eu tenho sentido a minha vida até eu ter chegado no Reino Unido. Depois que eu cheguei aqui, realmente tudo mudou, mano. Eu tô bem mais tranquila, não tenho como explicar. Peguei os 10 euros na mão, chorei o dia inteiro, pensei, tá bom, agora eu tenho que fazer minhas malas. Organizei minha mala, fui dormir chorando, acordei chorando 6 horas da manhã. Peguei as minhas coisas, que não é fácil de andar com elas. Peguei, saí andando com elas assim pela cidade. Peguei o ônibus até o aeroporto, 1h30 de ônibus. Aí cheguei no aeroporto, fiquei 2 horas e 20 minutos na fila pra fazer o teste de Covid. E tipo, eu terminei de fazer o teste, que dura 5 segundos, como vocês devem saber. Terminei de fazer o teste 11h20. Meu voo era 12h15, mano. E você sabe que avião não é que nem ônibus. Você não pode chegar 12h14. Não, você tem que chegar antes. E eu falei, mano, fudeu, caralho. E aí meu teste ficou pronto 11h56. Eu saí correndo pra fazer a merda do check-in. Peguei o teste na mão assim, negativo, filho da puta. Aí eu subi correndo, fiz o check-in, aí eu pensei, beleza, agora é só passar o raio-x, que pra mim é complicado porque eu tenho equipamento eletrônico, então eu tenho que ficar desfazendo minha mala e fazer, mas depois de tantas vezes passando por raio-x, eu já achei uma maneira meio automática de abrir, fechar e organizar minha mala pra ficar fácil de tirar esses equipamentos. Mas, mano, a fila pro raio-x, velho, eu nunca na minha vida tinha visto uma fila tão grande pra um raio-x, mano. Então eu falei, velho, fudeu, vou perder meu voo. Isso era, tipo, 11... Já era meio-dia, na real, e meu voo 12h15. Aí eu falei com segurança, falei, moço, meu voo é daqui 15 minutos, pelo amor de Deus. Ele falou assim, passa. Eu falei, beleza. Aí eu passei e tal... raio-x. Aí, peguei minhas malas, saí correndo e, mano, detalhe, a última vez que eu fiz xixi ou comi foi 6 da manhã, isso já era meio-dia, porque eu não tive tempo de fazer nada disso. Quando eu tava na fila do Covid, eu pensei, vou fazer xixi. Mas eu pensei, vou deixar minhas coisas com quem, mano? Não sou doida de deixar minhas coisas com ninguém no aeroporto, não. E ainda mais eu que já deixei tudo pra trás, se eu perder uma coisinha, eu acho que eu ia ter um colapso mental. E aí, beleza, saí correndo, cheguei na porta do avião, graças a Deus, o avião tinha atrasado 10 minutos, e eu pensei, 10 minutos, será que é tempo suficiente pra eu comer? Só que eu pensei de novo, não vou deixar minhas coisas sozinha, e se não for tempo suficiente pra eu comer, fudeu, vou perder o avião, então eu nem... E aí, nessa hora eu fiz xixi, é verdade, nessa hora eu consegui fazer xixi. Aí, beleza, entrei no avião, pensei, vou comer aqui. E eu tinha dinheiro, né? Eu tinha, tipo, 3 euros, 5 euros, sei lá, na mão. Aí eu falei, moço, por favor, eu adoraria comprar alguma coisinha pra eu comer. Eu achei que eles iam me dar de graça, mas claro que não, né? E aí ele falou, tá, beleza, é 5 pounds. Daí eu falei assim, eu não tenho pounds, só tenho euros. Daí ele falou, a gente só aceita cartão. Daí eu falei assim, não, você entende que eu pago taxa se eu pago com o meu cartão da Nubank? Eu não vou dar mais taxa. Eu nem pago taxa pra Nubank. Mas eu falei, eu não vou dar taxa pra Nubank e ficar convertendo 1 pound é 8 reais, velho. Então se eu quiser comprar um negocinho de 5 pounds, na verdade são tipo 40. Caralho! 40! É 40 literalmente. Então nem comi no avião, dormi, beleza, saí do avião. Cheguei em Londres e tipo, eu cheguei 4h05, sei lá. E eu tinha um trem pra pegar até a cidade do Sam às 5h05 da tarde. Eu tinha 1 hora de intervalo pra sair de um aeroporto que eu não faço ideia de onde fica, pegar 700 metrôs pra chegar numa estação de trem pra pegar outro trem de 5 horas, tá ligado? E ó, já era 4 da tarde, eu não tinha comido ainda e não fiz muito xixi também. E detalhe, velho, eu tava menstruadaça. Então, tipo, eu tava com um coletor, mas o coletor não tava mais dando conta da quantidade de movimentação e do pouco banheiro que eu tinha, tá ligado? E aí, mano, quando eu cheguei no aeroporto de Londres, eu olhei pra mim, eu falei, caralho, tô cheia de sangue, mano. Mas eu falei, eu não posso perder 1 minuto, eu só vou no banheiro quando eu chegar no trem. Porque senão eu vou perder o trem. E o trem era caro para um caralho. E a cidade do Sam é tipo 10 horas, tipo 7 horas de carro, 5 horas de trem de distância de Londres. Não ia dar.
E aí, cheguei, peguei minhas passagens de trem, saí correndo pra pegar o ônibus que ia direto pro metrô, perdi o primeiro ônibus, tive que esperar o segundo ônibus que ia chegar em até 15 minutos, mas ainda bem que eu não caí nessa cilada e não fui no banheiro nessa hora, porque o ônibus chegou tipo em 3 minutos, e aí eu teria perdido o outro ônibus. Aí beleza, entrei no ônibus, aí saí, peguei o primeiro metrô, aí saí, peguei o segundo metrô, aí peguei o metrô circular. E aí quando eu cheguei na estação de trem oficial, já era 5h07, tipo, não, era 5 e... Eu lembro bem, 5h14. Daí eu falei assim, meu Deus, o trem já saiu. Só que aí quando eu olhei na telinha, tava lá, trem atrasado, sai às 5h15. Daí eu falei, puta que pariu. Aí eu tinha 1 minuto e, mano, é muito difícil correr com as minhas malas, eu juro por Deus. Aí eu tava lá correndo com as malas e quase mijando na calça e toda cheia de sangue, suada, fedida, desesperada e ainda chorando. E aí eu pegando as coisas e quando eu olhei pro trem, eu tava vendo as portas fechando assim, tuc, tuc, tuc. E tipo, eu nunca tinha visto isso, mas elas fecham em ordem da última pro começo. Daí eu vi uma porta e eu fiz, que é isso? Daí a segunda, o que é isso? Aí eu não sabia por qual porta eu tinha que entrar, porque sei lá qual é meu vagão. Aí eu olhei pra um cara, daí eu fiz assim, meu Deus. Aí o cara falou, opa. Aí ele segurou a porta do trem pra mim, aí eu entrei no trem. E, mano, quando eu entrei naquele trem, velho, foi o alívio da população brasileira. Eu sentei assim. Eu falei, beleza, essa é a última parte da minha viagem. Aí eu levantei bem calmamente, troquei de calça, me lavei no banheiro como dava. Não comi também, porque eles também iam me cobrar no cartão comida, então eu tava morta de fome, morta de sede, morta de tudo. E quando eu cheguei em Penzés, a cidade final, cheguei na casa, dormi e, tipo, os próximos 2, 3 dias foram literalmente só recuperação desse processo intenso das últimas 48 horas, que foi a Grécia e essa viagem. E aí, depois disso, as coisas começaram a desenrolar positivamente. Realmente, aqui no Reino Unido, eu tô recebendo muita ajuda, muito apoio, e muitas coisas boas acontecendo. Beleza, agora eu tô com Covid, mas isso poderia ter acontecido em qualquer lugar. E é meio que isso que eu queria compartilhar dessa vez. É isso, tipo assim, o que eu tenho pra falar do resumo, mano. Quer fugir de doidão do Brasil? Foge. Vai com Deus, tá ligado? Vai, mas, mano, um mínimo de planejamento. É muito mais fácil sair de vez se você já tem um papel, se você já tem um visto, se você já tem um passaporte. Tipo, fazer o que eu tô fazendo, eu não sei quais são as soluções ainda. Eu tô tentando descobrir, mano. Mas cada vez parece mais difícil, tá ligado? Tipo, claro, eu sabia da consequência, mas não sabia que eu ia viver uma escravização moderna. Literalmente, foi isso que aconteceu na Grécia. Então, é isso. Beijos.